Retomamos os trabalhos e, antes de adentrarmos a nossa pauta, queremos registrar em ata e consignar voto de pesar pelo passamento da senhora Maria Cecília Carvalho Albejante, mãe do doutor José Roberto Carvalho Albejante, 18º promotor de justiça de Campinas. Família enlutada será formalmente comunicada da homenagem que aqui se presta. Faremos uma inversão da pauta com vistas a que os ilustres visitantes e advogados possam se desvencilhar mais cedo deste compromisso. E vamos anunciar, em primeiro lugar, o PT número 43.695.395/2019. É relator da matéria, conselheiro Eduardo Del Campo, a quem fica dada a palavra para a apresentação do relatório. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a leitura do relatório. Depois será aberta a oportunidade para as sustentações. Trata-se de representação oriunda da empresa Infosolo Informática S.A., noticiando irregularidades relacionadas com o sistema de registro de contratos de garantia, de alienação fiduciária em operações financeiras ou consórcios, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor pelos órgãos e entidades de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, para anotação envio dessas informações pelo sistema Renagrave deve ser intermediado por empresa credenciada e que, no caso específico do Detran São Paulo, a empresa credenciada Tecnobank estaria monopolizando o gravame e o registro do contrato, auxiliada pela empresa B3, Brasil Bolsa Balcão S.A., o que contraria o disposto na própria resolução. Realizadas as diligências preliminares, a representação foi indeferida sob o argumento de que a resolução CONTRAN 689, de 27 de setembro de 2017, encontra-se em período de vacatio legis até 2020, o que implica dizer que o sistema sobre o qual recaem as irregularidades apontadas sequer entrou em operação. A empresa B3, Brasil Bolsa Balcão, no caso, atua na fase de pré-registro, oferecendo uma espécie de serviço de despachante às instituições financeiras credoras que necessitam fazer o registro do gravame nos termos do artigo 1361, parágrafo 1º do Código Civil. Nesse sentido, não há participação da administração pública, pois as empresas envolvidas, assim como a plataforma utilizada, são de natureza privada, além do fato de a intermediação pela empresa B3, Brasil Bolsa Balcão, não ser obrigatória, mas apenas facultativa. Nota técnica número 32/2018, CGPO, Denatran, SE, M Cidades. Mais ainda, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, analisando a questão, manifestou-se pela legalidade da atividade nos autos do agravo do instrumento número 21, 92, 111 e 50 de 2018. Sendo assim, em se tratando de atividade ilícita e eminentemente privada, e em razão e não existindo indícios de improbidade administrativa, não caberia análise pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público, folhas 575 e 587. Inconformada, a Infosolo Informática recorre a este sodalício, ponderando no sentido de que as empresas representadas Tecnobank, Tecnologia Bancária S.A. e B3, Brasil Bolsa Balcão S.A., mesmo após a edição da resolução CONTRAN 687, de 27 de setembro de 2017, continuam atuando de forma a monopolizar o mercado paulista de registro de contratos, criando barreiras intransponíveis a outras empresas que desejam participar do mercado. Acrescentam que, historicamente, o serviço inquinado era prestado em todo o Brasil pela CETIP, atual B3, ora recorrida, por intermédio de instrumentos firmados entre o DETRAN e a FENASEG, no caso do Estado de São Paulo, aprovado pela Portaria DETRAN São Paulo 831/2010. A FENASEG repassava à CETIP a responsabilidade pela prestação dos serviços e a arrecadação dos valores recebidos pelo serviço. Ao atuar em regime de monopólio e sem qualquer regulação estatal,
a recorrida repassava aos consumidores os encargos financeiros a título de custo de registro de contrato, causando danos financeiros à coletividade. Para corrigir tal distorção, o CONTRAN expediu a Resolução 689, de 27 de setembro de 2017, criando a figura do apontamento, para impedir a inscrição de novo gravame no período de negociação com o consumidor, e regulamentou a etapa posterior, consistente no registro dos contratos firmados junto aos respectivos DETRANs, de forma a inviabilizar a superposição de gravames e inviabilizar a garantia fiduciária. Esse registro pode ser feito diretamente pelos DETRANs, ou pode ser delegado por meio de credenciamento, hipótese em que as empresas devem ser remuneradas por intermédio de preço público, que deveria ser determinado pelo DETRAN, mas não o foi, deixando os cidadãos sujeitos à cobrança de valores fixados aleatoriamente. A fim de evitar conflitos de interesse e o monopólio, a Resolução CONTRAN 689, de 27 de setembro de 2017, estabeleceu em seu artigo 10, parágrafo 4, algumas restrições, entre elas, o fato de as empresas que realizam o apontamento não poderem realizar também o registro do contrato e vice-versa. Mesmo após a edição da referida resolução, a Tecnobank tem concentrado quase a totalidade dos registros de contrato do Estado de São Paulo, e as empresas que tentam realizar o registro pelo sistema eletrônico da recorrente deparam-se com uma mensagem de erro, aspas, contrato já existente, fecha aspas. Isso ocorre porque, ao realizar o apontamento, a B3 Brasil Bolsa Balcão, hora recorrida, já direciona o registro do contrato para a Tecnobank, antes mesmo de o contrato de financiamento ser formalizado pelo interessado, o que explica o fato de, apesar de existirem cerca de 13 empresas credenciadas, a Tecnobank executa quase a totalidade dos contratos, 99%, o que representa um lucro aproximado de R$ 400 milhões no período de 1 ano e meio. Aduz que a edição da resolução pelo CONTRAN e pelo DETRAN, buscando evitar o monopólio, de per si já é suficiente para afastar a alegada natureza privada da relação. Quanto a vacatio legis, pondera que é apenas parcial e relacionada com aspectos relativos ao Renagrave, tendo a resolução entrado em vigor na data de sua publicação, no que toca aos procedimentos relativos ao registro de contratos com cláusula de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Por fim, cita casos concretos e decisões judiciais de outros estados e pede a continuidade das investigações. Folhas 589 e 613. O indeferimento foi mantido, folhas 615 e 621. Vieram os autos a este Conselho Superior do Ministério Público. Já neste sodalício, a representante requereu a juntada de parecer do Tribunal de Contas, emitido nos autos da representação número 215298919-0, que versa sobre os mesmos fatos tratados nesse procedimento, folhas 636 e 644. Nesse parecer, a ilustre procuradora do Ministério Público de Contas concluiu pela existência de, aspas, conluio entre a empresa B3, responsável pelo apontamento financeiro, e a Tecnobank, uma das empresas credenciadas a efetuar o registro de contrato junto ao Denatran São Paulo, ensejando a formação de cartel, uma vez que as demais empresas credenciadas ou não efetuaram nenhum registro, ou efetivaram menos de 2% dos registros durante os exercícios de 2017, 2018 e 2019. Fecha aspas. Folhas 643 e 644. E arremata, aspas. Ressalte-se que, apesar do DETRAN não poder controlar as relações privadas entre as financiadoras e as empresas credenciadas, deve combater, caso exista, a existência de um possível cartel, tendo em vista seu dever de fiscalização, o que não ocorreu. Fecha aspas, folhas 644. A empresa representada B3 SA Brasil Bolsa Balcão apresentou memorial sob a denominação de contrarrazões ao recurso contra o indeferimento da representação e juntou documentos pugnando pela lisura das transações. Em síntese, alega a representada que não há monopólio, tendo em vista que as operações de gravame podem ser encaminhadas para as registradoras pelas próprias instituições credoras ou por outros meios. Que a resolução CONTRAN 689, de 27 de setembro de 2017, além de estar em período de vacácio, não se aplica aos serviços prestados pela representada. Que as instituições credoras não são obrigadas a utilizar os serviços da representada.
que a Tecnobank é apenas uma das 13 empresas credenciadas pelo DETRAN para realizar o registro do contrato de financiamento, e é representada pode intermediar tais operações com qualquer das demais, que as operações são de natureza privada e, portanto, falece a atribuição ao Ministério Público para apuração, e, finalmente, que não há dano ao erário. Este é o relato necessário. Eu queria só acrescentar que, após estes memoriais, foram apresentados ainda memoriais pela empresa Tecnobank, que foram distribuídos aos ilustres conselheiros. Muito bem. Eu concedo a palavra, primeiramente, ao ilustre advogado, doutor Luiz Almeida Alvarenga, a quem quero fazer uma saudação carinhosa, alguém que eu não vi há longos anos, e para registro é filho de um ex-integrante desta casa, de um ex-procurador-geral de Justiça, doutor Cláudio Ferraz de Alvarenga, que por muitos anos prestou excelentes serviços a esta instituição. Quero registrar a alegria em revê-lo e lhe conceder a palavra pelo tempo regimental já acordado com o secretário da Casa. Muito obrigado. Boa tarde a todos, excelentíssimo senhor Dr. Walter Paulo Sabella, procurador-geral em exercício, que preside aqui o Conselho Superior do Ministério Público, excelentíssimo senhor Dr. Procurador, que é o relator do caso, e demais membros que compõem aqui o Conselho do Ministério Público. Na verdade, a questão é relativamente simples. Segundo estabelece o artigo 1361, parágrafo 1º do Código Civil, compete à repartição responsável pelo licenciamento o registro dos contratos de propriedade fiduciária de veículos, e no caso do Estado de São Paulo, este órgão é o DETRAN. Este procedimento de registro de propriedade fiduciária de veículos foi regulamentado pela Resolução número 689/2017 do DENATRAN, que instituiu o Registro Nacional de Gravames, a fim de combater regimes de monopólio de registro até então existentes e também para conferir maior segurança jurídica a todas as operações de registro de gravame em todo o território nacional. O artigo 3º dessa resolução reafirma que toda a organização e gerenciamento do sistema é feito pelos departamentos estaduais de trânsito, ou seja, do DETRAN aqui em São Paulo. Essa resolução também disciplinou que o registro se dá em 2 etapas. A primeira delas é o apontamento, que é a anotação prévia e provisória do gravame, que é feita por algumas instituições, por uma instituição credenciada, né, a B3 aqui em São Paulo, e o registro dos contratos celebrados entre os consumidores e as instituições financeiras credenciadas, que é promovido por outras instituições credenciadas, dentre elas a representante, a Infosolo. Tanto as instituições responsáveis pelo apontamento quanto as instituições responsáveis pelo registro são credenciadas junto ao DETRAN. Porém, a instituição que faz o apontamento não pode fazer o registro por força do disposto no artigo 10, parágrafo 4º, inciso 1 da portaria mencionada. Ocorre que em São Paulo o DETRAN não vem fiscalizando adequadamente o sistema de registro de veículos, pois permite que a empresa responsável pelo apontamento, que detinha o monopólio do sistema até a edição da referida portaria, direcione, ou ao menos pareça, aparentemente direcione o registro do contrato para a Tecnobank. Esse direcionamento fica claro a partir de 2 constatações bastante simples. A primeira delas é que quase a totalidade dos registros feitos aqui em São Paulo são promovidos pela Tecnobank, apesar de existirem outras empresas credenciadas por essa atividade. O levantamento que nós juntamos no recurso fala em 98%. A segunda delas é que a documentação juntada aos autos comprova que as instituições financeiras, ao tentarem registrar o contrato por meio da recorrente, utilizando os serviços da recorrente, se deparam com uma mensagem de erro do sistema, o que sugere que já havia sido feito um registro prévio, o que também não se admite pela portaria. Tal operação representa uma clara burla ao regime de concorrência, o que foi até apontado pelo Ministério Público em primeira instância, mas não é só isso, não se trata de uma relação meramente privada, pois fica clara a violação aos preceitos de probidade administrativa, o fato do DETRAN estar deixando de organizar e fiscalizar o sistema de registro de modo a permitir a instauração desse monopólio. É necessário, excelências, apurar nesse momento se o DETRAN é conivente com essa prática, em caso positivo, o motivo dessa conivência.
A documentação juntada aos autos evidencia que os órgãos de controle por todo o território nacional, inclusive o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público de Contas aqui também do Estado de São Paulo, estão tomando medidas severas para investigar e combater essa situação de monopólio que aparentemente está se instaurando. O Ministério Público de São Paulo, que sempre se firmou ao longo dos anos como pilar do combate à corrupção e à prática de atos de improbidade administrativa, acabou por arquivar, no nosso entendimento, de modo precipitado o presente inquérito, pois não chegaram a ser concluídas as investigações, nem mesmo foram colhidos depoimentos dos investigados. Essa situação, com todo respeito, não pode prosperar, pois a situação é grave e reflete a omissão dos administradores do DETRAN com seu dever de organizar e fiscalizar os registros. Não se trata de uma operação meramente privada nesse sentido, porque o DETRAN é parte do sistema de fiscalização das operações. E mais do que isso, ao se permitir a instauração do sistema de monopólio, está se prejudicando todos os consumidores, pois aquele que é responsável pelos registros pode ditar os preços livremente. Diante do exposto, excelências, a recorrente requer seja dado provimento ao recurso interposto, a fim de que seja reformada a decisão que determinou o arquivamento do inquérito civil, dando-se regular prosseguimento às investigações como medida de melhor direito. Muito obrigado. Pela ordem, excelência, eu tenho um pedido de esclarecimento, é possível? Claro. O doutor saberia informar se está tramitando no Ministério Público de Contas alguma apuração em relação a este monopólio? Na verdade, o senhor fez menção a isso? Sim, existe. Nós fizemos uma representação perante o Tribunal de Contas para que o tribunal apurasse, e nos autos daquela representação que foi por nós promovida, o Ministério Público de Contas opinou pela instauração, ele requereu a expedição de ofício, pediu uma série de esclarecimentos, inclusive ele pede para que seja oficiado aqui o Ministério Público Estadual para as apurações. Tá ok, obrigado. Obrigado. Muito bem, nos termos acordados com o conselheiro Rossini, tem a palavra agora o ilustre advogado doutor Conrado Almeida Correio. Doutor Sabella, o inverso. Floriano Azevedo Marques pela B3, depois pois não. doutor Conrado. Vossa Excelência é o doutor Floriano. Isso. Pois não. Então é o doutor Floriano de Azevedo Marques Neto que tem a palavra, por favor. Excelentíssimo doutor Walter Sabella, procurador-geral em exercício, demais conselheiros, senhor relator, louvo aqui a renhida disposição do meu colega, doutor Luiz, meu colega e amigo, mas efetivamente o que eu venho aqui a essa tribuna demonstrar é exatamente o contrário, tanto por conta de argumentos jurídicos como de argumentos fáticos. Esse é um caso de uma disputa de mercado, uma disputa principalmente da Infosolo com a Tecnoban, que vem aqui ao colegiado, vem aqui à instituição do Ministério Público buscar uma proteção que não está conseguindo corresponder à sua conquista de clientes. E vou dizer já quem são os clientes dos serviços que estão vertidos aqui nesse caso. Quem é a B3? A B3 como foi dito aqui, Bolsa Balcão Brasil, antiga Bolsa de Valores e CETIP, e ela exerce nesse mercado duas atividades que nada tem a ver com a atividade de registro de gravames no DETRAN. O serviço que é prestado pela B3 é um serviço prestado aos clientes bancos, e tem dois serviços distintos. Primeiro, ela opera um banco de dados que dá segurança ao sistema de garantias dos bancos, porque no passado ocorria situações em que o mesmo comprador de veículos negociava com dois bancos e obtinha dois financiamentos porque os dois bancos eram cegos em relação à pré-negociação bancária que havia. Com esse sistema, que é um sistema de pré-anotação, no ambiente bancário, a B3 opera um sistema de pré-anotação, em que um banco comunica: estou negociando com o Dr. Floriano uma negociação do veículo tal. E qualquer outro banco fica sabendo que esse veículo e esse cliente já está negociando um gravame. O segundo serviço é um serviço de organização documental prévia ao registro. E a partir daí, a B3 encaminha essas informações para a registradora Infosolo, Tecnoban, que o banco indicar, dentre as 11 que são credenciadas pelo DETRAN. Quem determina quem será a entidade registradora, mercado que a Infosolo disputa com a Tecnoban, é o cliente banco.
É ali que a Infosolo tem que disputar o mercado. Se ela, por exemplo, o preço público aqui em São Paulo é livre, se ela oferecer condições mais vantajosas para o banco, é óbvio que o banco vai ter interesse em contratá-la. Ah, mas ele repassa para o cliente. Ora, se um banco contratar um registrador mais barato, ele vai repassar para o cliente um valor mais baixo. E esse cliente vai ter um fator de diferença com outro banco que cobra mais. Alguns de nós aqui já financiamos imóvel. Dentro do financiamento há um seguro, não há? Eu, quando financiei meu imóvel, eu olhei para o preço do seguro como um dos itens para saber se eu ia contratar com o Banco do Brasil, com o Itaú ou com o Bradesco. É esse que é a disputa. A B3, que fala agora de início, não trava relação com o Detran. Saiu de há muito da interface Detran. Então, esse é o tema. Faticamente, não estamos falando de monopólio, de concentração vertical, seja lá o que for. Ah, mas os bancos preferem a Tecnoban. Bastante provável, alguma razão há de ser. Por quê? Porque se a B3 dissesse, senhor banco, eu só faço esse serviço de pré-contratação se o senhor contratar a Tecnoban, os bancos, que não são hipossuficientes, diriam, quê? Você vai determinar quem que eu vou contratar? Pois bem, juridicamente, a resolução Denatran está em vacatio legis exatamente desse tema, que é a avocação pelos Detrans do sistema integral, até março do ano que vem. Essa base jurídica que é invocada para sustentar é justamente o dispositivo que não tem eficácia normativa. A violação concorrencial. Bom, vamos falar disso. Violação concorrencial, se houvesse, não seria discutida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo numa relação entre empresas privadas. Por que será que o órgão competente no nosso sistema para avaliar a concentração econômica não foi acionado pela representante ora recorrente? Não há representação no CAD. Há no Ministério Público, há ações judiciais que em São Paulo foram derrotadas, há até Tribunal de Contas, mas o CAD não foi acionado. Se é uma questão de monopólio, cartel, já vamos falar disso. Monopólio pressuporia a demonstração de que existe não indícios de concentração de mercado, porque quem é eficiente pode ter muito mercado, mas precisaria ter indícios de conotação conluial para dizer esse monopólio é fruto de uma prática anticompetitiva. Dominar mercados não é ilícito. Dominar mercados por elementos e vetores espúrios é. Não há demonstração. Há cartel. Mas se há monopólio, como pode haver cartel? Cartel é o conubérnio, o acordo para fraudar mercado entre concorrentes. Se a B3 não concorre nem com a Tecnoban, nem com a Infosolo, porque não trabalha nesse mercado, como cartel? Há indício do que o Tribunal de Contas está investigando. Falso. Não há nenhuma decisão do Tribunal de Contas questionando isso, ou mesmo inquinando a atuação do Detran como ilícita. Há, sim, um parecer do Ministério Público de Contas que indica haver cartel, não vou escrutinar o equívoco jurídico de dizer que há cartel entre quem não é concorrente, e recomenda que a matéria seja submetida ao CAD. Como que isso é pressuposto, indício de que a representação tem que prosseguir? O parecer do Ministério Público de Contas está nos autos. E ele não diz que o Tribunal de Contas deve dar alcance no Detran, julgar ilícita a conduta do Detran. O meu colega que defende aqui a Tecnoban vai explicar como isso é feito do ponto de vista do registro. Mas aqui não há, do ponto de vista da B3, em conubérnio, em conluio, em prática anticompetitiva, qualquer elemento que possa dizer que exista um ilícito sindicável pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. O promotor de piso resumiu claramente o porquê do arquivamento. A resolução citada está em vacatio legis em relação ao que é fundamento para a representação. A matéria concorrencial não existe, se existisse, seria julgamento da autoridade da concorrência no Brasil, que é o CAD. Não há nenhum indício de prática de ato ímprobo, e o Detran não é o interferente nessa relação. Por quê? Ainda que possa haver erro num registro, isso aí é uma questão muito mais de informática, não há nenhum elemento dizendo o Detran indica a B3, ou indica a Infosolo, ou indica a Tecnoban. Tanto é assim, doutor Sabella, que o Detran credenciou 11 empresas de registro. E dentre elas não está a B3. 11. 11. Tivéssemos um conluio, um conubérnio, um monopólio tão grande,
Por que não representariam ao Ministério Público 10 empresas contra a Tecnoban e a B3? Por que a 10ª Vara da Fazenda Pública teria rejeitado, em ação própria, os argumentos da Infosolo? O que está claro aqui é que, com todo respeito ao meu querido amigo Luiz, a representante está querendo que o Ministério Público do Estado de São Paulo, do alto da sua autoridade, interfira numa disputa entre empresas privadas pelo cliente banco, que é quem contrata esses serviços. Por isso, eu espero e rogo pela manutenção da decisão de arquivamento encaminhada a este Conselho pelo promotor de piso e fico à disposição, desde que não tomando o tempo do meu colega, para eventuais esclarecimentos. Eu gostaria de um esclarecimento, pela ordem, Excelência. Eu não consigo entender nesse procedimento por que na hora da inscrição das concorrentes não se consegue fazer o mesmo procedimento que ela. Já tem-se um registro de uma empresa na frente das demais. Eu queria só entender um pouco a respeito disso, porque isso parece que é fato. É fato. Isso pode ocorrer, por exemplo, porque a Infosolo pode ter sido previamente contatada e ter iniciado o processo de registro. Isso pode ocorrer porque o sistema tem um bug decorrente da própria informação prévia que nele conste. Mas não existe uma atuação do Detran vedando que outra empresa entre no processo. Tanto é assim que, se não fosse, outras 9 empresas não conseguiriam exercer seu mistério. É bastante razoável que possam ocorrer, num volume que existe dentro do Estado de São Paulo tão grande de registros, situações em que ocorre um bug, como ocorre, muitas vezes, em tantas certidões que tiramos pela internet. Agora, se fosse essa uma prática, a relação prévia com a B3 condicionasse a contratação da Infosolo, não haveria 1 ou 2 ou 3 ou 5 prints nessa quantidade tão grande. Todo o sistema seria hermético a outras registradoras. Eu não sei explicar o caso específico do que foi trazido em print, mas é bastante improvável que não tivesse esse Ministério Público sido provocado por outras 9 concorrentes. Pela ordem, também tem um pedido de esclarecimento. Para mim não está claro, não sei se me falta conhecimento na matéria, mas não está claro por que 90%, acho que até mais de 90%, desses registros são feitos por 2 dessas empresas. O que está atrás disso? Se fosse só uma questão de escolha do banco, não teria sentido que a recorrente utilizasse esse expediente para que o Ministério Público avaliasse ou investigasse o porquê que o banco teve preferência por uma e não por outra empresa. São 3 fatores. Deixa eu só concluir, por favor. Então, assim, para mim, não está claro isso, por que 90% desses registros são feitos por essas 2, e atrelado a isso, a circunstância de que quando as outras empresas vão fazer, dá, a princípio, algum tipo de erro nesse sistema. Então, não sei. Gostaria, se o senhor puder, tiver resposta para essas questões. São 3 fatores. Primeiro, eu vou citar, mas esse aqui não é tão convincente, é bastante razoável crer que a Tecnoban seja eficiente. Segundo, tem um fator inercial. Como os bancos estavam acostumados a contratar por escala, em pacote, como são poucos bancos e muitos registros, a tendência de manter os contratos enquanto a prestadora dos serviços registrais estiver atuando bem é razoavelmente inercial. Em terceiro lugar, porque os bancos trabalham, de certa forma, eles sim, em diálogo. E se eles estão trabalhando com uma empresa, eles trabalham no ganho de escala. Agora, há um dado que está nos autos que é importante, doutor Botelho. Desde que a Serasa entrou nesse mercado de registros, a participação da Tecnoban tem caído, porque a Serasa é uma empresa de porte, que consegue oferecer escala, consegue oferecer preço e tem uma boa relação de confiança, porque disso que se trata com os bancos, está ganhando mercado. Se isso aqui fosse o CAD, eu traria um gráfico dizendo como tem crescido a participação da Serasa nesse mercado, que aqui não é uma autoridade de controle da concorrência. Mas isso é um fato. Por quê? Para conseguir esse mercado tem que ter boa relação com os bancos, confiança e eficiência do ponto de vista econômico. Então, essa é a explicação que eu trago para o senhor. Eu tenho um pedido de esclarecimento. Pois também. não.
presidente, nós estamos já considerando 10 minutos e as perguntas que são feitas. Me instigou o argumento do senhor com relação ao CAD. Eu estou tendente, já antecipo, se houver provimento do recurso, de solicitar que se encaminhe cópia integral dos autos ao CAD. Né? Por que não? E por que Vossa Excelência usou do argumento do CAD? E assim, seria um paradoxo? O CAD foi provocado. Disse que esse não é um problema concorrencial, não há ilícito à concorrência, que isso tem que ser resolvido pelo Denatran. Em outra ocasião, né? Mas Vossa Excelência falou que no começo da sua fala que era uma questão concorrencial. A análise, a competência de análise concorrencial. Tá. Não disse, seria um patrocínio infiel, que há um ilícito concorrencial. Eu disse que essa matéria, o escrutínio dessa matéria, cabe no ambiente da defesa da concorrência. Tá. É que o preâmbulo de sua fala, eu prestei muita atenção, disse que se tratava exatamente de um caso... Uma matéria de competência concorrencial. Se houvesse. Por isso que eu falei que não há monopólio e não há cartel. O cartel é até uma impropriedade técnica. Entendi. Obrigado. Tá bem? Vou deixar meu colega aqui. Muito bem. Doutor Floriano, muito obrigado. Nós não contamos o tempo decorrente da formulação de questões ao ilustre advogado por parte de integrantes do colegiado. Então, está com a palavra o doutor Conrado Almeida Correio Contijo ou Contirro? Gontijo. Muito obrigado, Excelência, excelentíssimo senhor relator, demais integrantes desse órgão colegiado, colegas advogados. A matéria que está posta à apreciação de Vossas Excelências, conforme bem exposto nas sustentações anteriores, diz com aplicabilidade da Resolução 689 do Denatran, especificamente de uma vedação que ela traz no artigo 10º, parágrafo 4º. Esse artigo 10º prevê que não poderão ser empresas registradoras de contrato empresas que tenham relação com, aspas, empresas credenciadas pelo Denatran para realizarem o apontamento. O artigo 5º dessa mesma resolução traz a conceituação normativa de apontamento. Prevê-se que, para fins dessa resolução, o apontamento é uma operação prévia e provisória de gravame, primeira característica, no renagrave, feita pelas instituições financeiras e, obrigatoriamente, por meio de empresas credenciadas pelo Denatran. Ou seja, para que aquela hipótese de vedação seja verificada, é necessário que exista o renagrave e é necessário que exista uma empresa credenciada pelo Denatran para realizar esse apontamento. Isso é o que se discute aqui. E, efetivamente, objetivamente, há um período de vacatio legis em relação ao renagrave e o Denatran jamais credenciou qualquer empresa para a realização dessa operação, que é muito bem definida no plano normativo. O que se busca aqui é equiparar uma operação prévia e privada que a B3 faz com os bancos, com essa operação que tem um significado normativo na Resolução 689 e que não existe no plano concreto. Foram mencionadas aqui algumas discussões a respeito desse tema em diversos locais do Brasil. Eu gostaria de destacá-las. Como mencionado, a 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo rechaçou um pedido da Infosolo. A Infosolo perdeu na Justiça, o Tribunal de Justiça também foi nessa mesma linha em agravo de instrumento, foi ao Ministério Público, foi ao Tribunal de Contas, não conseguiu eliminar no Tribunal de Contas, veio ao Ministério Público. Além desses órgãos, o Tribunal de Contas de Santa Catarina rechaçou pedidos da Infosolo, Tribunal de Contas de Minas Gerais rechaçou pedidos da Infosolo, Tribunal de Contas do Paraná rechaçou pedidos da Infosolo, Detran de Minas Gerais rechaçou pedidos da Infosolo. Essa discussão não se inicia no Ministério Público aqui em São Paulo. Já há mais de um ano em que ela vem sendo realizada em todos os locais, com exceção, depois de mais de 30 decisões, 30 manifestações sobre esse tema, surgiu esse parecer que foi mencionado, do Ministério Público de Contas. Ou seja, é um caminho já longo percorrido de derrotas para a Infosolo e, do ponto de vista comercial, eu gostaria de destacar as razões que justificam o êxito da Tecnobank e agora perdendo mercado para o Serasa, que é uma empresa prestigiada, e o fracasso da Infosolo. Basta pesquisar, e eu tenho dito isso em diversas ocasiões, eu juntei inúmeras reportagens que revelam isso, basta pesquisar no Google as palavras Infosolo e o nome de alguns de seus representantes, que se vai observar que são empresas que têm problemas de relação com órgãos públicos no passado e no presente. Há um mês, o TCE do Paraná reconheceu que havia um direcionamento para que a Infosolo fosse a detentora
desse mercado no Estado e, obviamente, os bancos, que têm rigorosíssimos sistemas de compliance, optam por não contratá-la. É uma escolha, como muito bem destacado pelo professor Floriano, de mercado. O mercado não quer se relacionar com a Infosolo, porque é uma empresa que tem severos, graves problemas de potenciais, eu não sei se esses fatos são procedentes ou não, mas estão lá disponíveis na internet, problemas de relacionamento com o mercado por causa desses inquéritos civis, procedimentos, mensalão, compra de trilho férreo para Valec, quer dizer, há uma série de casos graves. Portanto, para encerrar, Excelência, do ponto de vista normativo, pretender-se dar aplicabilidade a algo que não existe no mundo real, que é o RENAGRAVE, que é o apontamento, que são muito bem definidos na norma, é completamente fora de propósito, e todos esses órgãos que eu mencionei já o disseram. E do ponto de vista concorrencial, o que justifica o sucesso da Tecnobank é o seu prestígio, é o seu respeito, é a maior empresa registradora de contratos no país hoje em dia, trabalha com preços de mercado nesse serviço, enquanto do outro lado há, nesse universo de 11, uma que sempre está na linha de frente dessas brigas, que é a Infosolo. Por quê? Porque não consegue competir pela competência, pelo compliance com as instituições financeiras. Então, uma vez que se busca nesse inquérito civil investigar a prática de um ilícito eventual em relação a um dispositivo normativo que não vige na ordem jurídica brasileira, é que a Tecnobank requer que seja mantida a decisão de arquivamento e negado provimento ao recurso apresentado pela Infosolo. Também, Excelência, posso fazer uma pergunta rápida? Todos esses órgãos, sobretudo do Poder Judiciário a que o senhor fez alusão, doutor, rechaçaram o pedido da Infosolo. Qual foi o pedido? De investigação? Que pedido o senhor está... Os pedidos são rigorosamente os mesmos. Os fundamentos são sempre os mesmos. O primeiro processo em que isso foi tratado foi a ação judicial já sentenciada pela 10ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, com manifestação pela improcedência da PGE. De qual pedido? Pedido para que a Tecnobank seja impedida de atuar no registro de contrato de financiamento de veículo, porque, em tese, manteria uma relação com a Bolsa que seria vedada por esse mesmo dispositivo que agora se discute. Ok. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Muito bem. Passo a palavra, então, ao conselheiro Eduardo Del Campo para a apresentação do voto de relatoria. Eu, inicialmente, queria cumprimentar os ilustres defensores pelas brilhantes sustentações, que sempre tornam o nosso trabalho muito mais difícil, né? Inclusive graças à complexidade da questão que está sendo ponderada. Mas o recurso é tempestivo, deve ser conhecido, e no mérito em que pesem as manifestações, eu tendo ao provimento do reclamo. Tratam os autos de representação formulada por Infosolo Informática, noticiando irregularidades relacionadas com o sistema de registro de contratos de garantia de alienação fiduciária em operações financeiras ou consórcios, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor pelo DETRAN, em razão da resolução CONTRAN 689, de 27 de setembro de 2017, que estabeleceu o Registro Nacional de Gravames RENAGRAVE para anotação do gravame em campo específico do Certificado de Registro de Veículos, CRV, e do Certificado de Licenciamento de Veículos, CRLV. Segundo o artigo 2º da mencionada resolução CONTRAN, o RENAGRAVE é um sistema do Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, destinado à realização de apontamento e do protocolo para a realização do registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras ou consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal para anotação do gravame no campo de observações do Certificado de Registro de Veículos, CRV, e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, CRLV. Isto posto, em que pese as ponderações do promotor de justiça oficiante, fato é que os dados indicam realmente a possibilidade de alguma forma de direcionamento à empresa Tecnobank. Há nos autos notícia de que, ao contrário do que alega a representada, outras instituições financeiras que tentam registrar contratos por intermédio do sistema eletrônico deparam-se com mensagens de erro indicando contrato já existente. Além disso, os números são significativos. No ano de 2018, enquanto a Tecnobank processou 1.669.886
registros, a Infosolo, representante, processou apenas 1.818 e a Place, somente 31 registros. O mesmo vem ocorrendo no atual exercício, pois enquanto a Tecnobank processou 676.476 registros, a Infosolo foi responsável por 69, e a Bandertech por 1, e a Place por 48. Havendo a possibilidade de ocorrência de possível monopólio, é necessário investigar. A alegação de que a natureza das operações é privada, falecendo a atribuição ao Ministério Público, não se sustenta na medida em que o apontamento, o objeto do credenciamento junto ao DETRAN é, aspas, a anotação prévia e provisória de gravame no Renagrave, feita pelas instituições financeiras, as administradoras de consórcio, as sociedades de arrendamento mercantil ou entidades de registro e liquidação financeira autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Fecha. Encontra-se em período de vacatio legis até 2020. Em outras palavras, trata-se de um serviço de natureza pública ofertado por uma autarquia e que representa um custo a ser repassado ao consumidor usuário do serviço. Anote-se que a questão do preço do serviço não foi perfeitamente esclarecida. Segundo informação da representante, não houve instituição de preço público pelo DETRAN, a quem cabia a sua fixação. E aí eu cito o dispositivo legal da resolução CONTRAN. Artigo 33. Os custos relativos ao apontamento e ao protocolo do registro de contrato serão determinados e pagos diretamente ao DETRAN pela ECD ou empresa registradora de contrato, respectivamente, ficando a cargo do órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal o efetivo registro do contrato e a determinação do respectivo valor através de taxa, tarifa ou preço público para esse procedimento. Repetindo. Segundo informações da representante, não houve instituição de preço público pelo DENATRAN a quem cabia sua fixação. Preço que é repassado aleatoriamente ao consumidor. Folha 608. Se é verdade que, em princípio, não se identifica prejuízo ao erário, o eventual favorecimento a determinada empresa ou grupo de empresas, monopólio, quando não devidamente fiscalizado e corrigido pelo órgão público competente, ofende princípios da administração e, em tese, podem se subsumir a uma das figuras previstas no artigo 11 da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, por atentar contra princípios da administração pública, violando os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Resta a questão da vacatio legis. A esse respeito, segundo seu artigo 38, a resolução CONTRAN 689 entra em vigor no dia 31 de março de 2020 para os aspectos relacionados ao sistema Renagrave, e no dia de sua aplicação para os procedimentos relativos ao registro de contratos com cláusula de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor. Logo, é aplicável nesses últimos aspectos desde 2017. No mais, é possível que, ao final, os argumentos da representada sejam efetivamente acolhidos e afastadas, até como os nobres defensores bem colocaram aqui neste plenário, afastadas todas as irregularidades. Mas, nesse momento, é preciso analisar. Anote-se que a simples instauração de inquérito civil não implica na imputação de nenhuma irregularidade ou ilegalidade concreta. Trata-se de procedimento investigativo com a finalidade de coleta de elementos de convicção a embasar decisão do promotor de justiça. Ante o exposto, o voto é pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento, para determinar a instauração do competente inquérito civil com vistas a verificar, entre outros pontos, a ocorrência de possível monopólio pelas empresas representadas no que toca ao registro de contratos com cláusula de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor junto ao DETRAN São Paulo, seu mecanismo e eventual participação de funcionários da autarquia. A fim de preservar a independência funcional e o entendimento do ilustre promotor de justiça que atuou no feito, de se representar a Procuradoria-Geral de Justiça pela designação de substituto automático. Determino ainda a extração de cópias dos autos, encaminhando o CEAS à Promotoria de Justiça do Consumidor para análise de eventual repercussão na esfera consumerista. São Paulo, 21 de agosto de 2019. Eu só ia sugerir, mas aí fica a critério do relator, evidentemente, que houvesse essa interlocução com o Ministério Público de Contas. Eu não sei
o teor do parecer. Eu não sei se caberia ou não nessa recomendação final, doutor Eduardo, porque já que lá existe algo que avaliou, pelo menos a prioristicamente, essa questão, talvez pudesse ser aproveitado no âmbito das investigações, evidentemente, sem nenhum critério de juízo de valor, de cabimento ou não, de ilícito, enfim, mas para que pudesse servir de fundamento para eventual decisão futura a ser adotada. Fica sugerido. Vamos então à votação. Farei chamada nominal para a colheita dos votos. Conselheiro Rossini, como vota? Com o relator. Conselheiro Giuliotti. Queria saudar os advogados pelas brilhantes exposições que foram feitas aqui nesse colegiado, parabenizá-los aí, que foram bastante claros e objetivos. Eu vou acompanhar o relator e eu faço, não porque eu entenda que há um vencedor ou um vencido aqui. Eu vou acompanhar o relator porque eu acho que há necessidade de mais informações. Pelo que foi discutido, pelo que eu li, a apuração não está clara. Por exemplo, eu não entendo por que o Detran não faz isso diretamente, uma simples pré-anotação. Por que ele precisa pagar para um terceiro fazer essa pré-anotação? Também eu acho que não ficou claro aqui por que a empresa tem 99%. Então vai ser a oportunidade de vocês também comprovarem para nós por que vocês têm 99% do serviço é destinado para vocês. Então, o inquérito aqui não vai responsabilizá-los, nada disso. Ao votar com o relator, eu não estou escolhendo um vencedor nem um vencido, eu estou querendo mais informações. É para isso que se presta o inquérito civil, para que se colha mais informações e, quem sabe, nós voltamos a esse tema, se eventualmente o promotor insistir no arquivamento com novas informações, esse tema seja aqui discutido novamente. Então, eu acompanho o voto do relator por essas razões. Doutor Hamilton. Eu também gostaria de parabenizar todos os nobres advogados aqui que fizeram as sustentações. Isso enriquece muito. Tivemos uma aula praticamente na questão da concorrência, muito bacana isso. Sempre é bom estar ouvindo pessoas tão estudiosas. Eu vejo ainda um outro enfoque, porque todos precisam passar por esse processo. Todos aqueles que financiam seus veículos. Eu vejo o aspecto consumerista também no fim do túnel. Porque se alguém detém o preço, eventualmente, né, e para isso vai servir a apuração, ele detém o preço sem a necessidade de concorrência. E se ele detém a possibilidade de arbitrar preço sem concorrência, coitado do consumidor, né? Então, longe de estar dizendo que isso está acontecendo, mas dentro da linha estabelecida já pelos meus antecessores aqui no colegiado, e citando aqui um julgado que eu gosto sempre de citar, de relatoria da ministra Eliana Calmon, no Superior Tribunal de Justiça, que serve para cá também. Somente situações excepcionais, quando comprovada de plano a tipicidade de conduta, causa distintiva de punibilidade ou ausência de indícios de autoria, é possível o trancamento ou o fechamento das portas, né, da apuração do inquérito civil. A segunda turma, como eu falei, um julgado já de 10 anos, mas que me parece ainda atual. A apuração sempre é bem-vinda, sem nenhuma fechada de convencimento para qualquer sentido, mas a apuração sempre é bem-vinda quando se trata de uma questão que influi, como eu falei, e a minha preocupação e essa preocupação de todos aqueles que já têm que se submeter a financiamentos, por vezes, dolorosos para o bolso, né? Que nós sabemos que isso acontece, é de boa cautela que nós devemos conhecer os fatos de forma minudente. E é por isso que eu, elogiando o voto do relator, que tem muito fundamento, está muito bem fundamentado, eu vou acompanhá-lo. Doutor Júlio. Também
gostaria de parabenizar os nobres advogados que fizeram uma excelente exposição, muito claros, especialmente o doutor Floriano, que trouxe embasamento técnico bastante apropriado para a análise do caso. Eu confesso que fiquei bastante em dúvida quanto ao que fazer. Eu não estou seguro. E na dúvida, justamente porque eu acho que esse parecer do Tribunal de Contas, do Tribunal não, do Ministério Público de Contas, me trouxe aí uma pulga atrás da orelha. Os colegas são muito diligentes, conheço quase todos os integrantes da nossa co-irmã. Eu acho que caberia, sim, aí uma avaliação do teor dessa manifestação exarada naquela instituição, para que pudesse aí robustecer eventual arquivamento, se for o caso. Então, vou acompanhar o relator com todos os argumentos já trazidos e só reitero aí a minha sugestão de que haja essa interlocução com o Ministério Público de Contas para efeito de uma futura decisão. Senhor presidente, só para em adendo ao que foi dito pelo doutor Júlio, indúbio e a dúvida, nessa hora, pelo que me consta, temos que apurar, né? Doutora Ana Margarida. Eu parabenizo também os nobres advogados pelas sustentações que acabam nos auxiliando e acompanho o relator reiterando que isso não implica no reconhecimento de irregularidade ou ilegalidade. Conselheiro Rochel. Pois não, senhor presidente, eu cumprimento os doutores brilhantes, as exposições e acompanho o relator. Muito bem. Eu também acompanho o conselheiro Eduardo, que relatou a matéria. E assim temos decidida essa questão. Agradeço a presença dos dignos advogados. Vamos direto, né? Esse é o bloco aí. Ao todo 35 minutos. Passaremos agora. Pois não, doutor Eduardo. Isso, pois não, está bem. Filmando. Em prosseguimento, passaremos ao julgamento dos procedimentos que permitem apreciação em bloco. Com a palavra, o nobre conselheiro secretário. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora conselheiros presentes, servidores, aqueles que nos assistem. Eu quero preambularmente lembrar aqueles que nos assistem e para a posteridade, nós fazemos, desde o advento do BVA, do uso do BVA, os votos em bloco. Os votos são previamente repassados, ficam depositados no banco na biblioteca virtual e os conselheiros têm acesso a eles. E depois de deliberações prévias, colocamos em votação os casos em bloco, né? Os destaques, o próprio conselheiro pede, nós teremos alguns destaques aqui, os casos em que há interesse da Procuradoria-Geral de Justiça também. Então, nesse momento, senhor presidente, nós vamos votar os recursos contra instauração de inquérito civil e recursos contra o indeferimento de representação. Na sequência, se o senhor me permitir, nós faremos o voto também em bloco dos casos de turma, das duas turmas, e aí, no momento certo, nós veremos a questão dos destaques de turma. Se houver, então nós também votamos na sequência. Então, primeiro os votos de pleno e depois os votos de turma. Podemos assim agir, Excelência? Muito obrigado. Então, começo na ordem de votação. No caso, eu começo na votação, nos casos em que eu sou
Relator. Augusto Rossini, relator. Caso de consumidor, oriundo da Promotoria do Consumidor da Capital. O número Ministério Público 43.161.006/2018-3. Tema prestação de serviços em geral. Interessado Sabesp e José Carlos Ferreira. Recurso contra o indeferimento de representação e o voto é pelo desprovimento. Segundo caso, habitação e urbanismo, oriundo da Promotoria de Justiça de Brodowski, o número MP 43.217/31/2019, tema infraestrutura urbana, parcelamento do solo, interessados Câmara Municipal de Brodowski, WP Condomínio Ametista SP Limitada e Prefeitura Municipal de Brodowski. O recurso é contra o indeferimento de representação e o caso é de desprovimento. Vota pelo desprovimento. O seguinte é patrimônio público, originário da Promotoria de Justiça de Leme, número MP 43.320/16/2019, tema irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo, Lei 7347/85. Interessados são Carmen Dalina Vale Bianco e município de Leme. O recurso é contra o indeferimento de representação e o voto é pelo desprovimento. O voto seguinte é o caso seguinte, patrimônio público, Promotoria de Justiça de Piraju. O número MP é 14.382/117, o tema é improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Os interessados, Priscila Maria Arbex Parro, Paulo Roberto Martins, que é prefeito do município de Manduri, Clube de Rodeio de Manduri, Roberval Donizete Martins, Rodrigo José Corrêa, Almir Medeiros Palugan, Márcio José Gomes, Paulo Corrêa Produções, Locações e Eventos e João Benedito. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo não conhecimento por intempestividade. O voto seguinte é originário de Praia Grande, patrimônio público. O número MP é 14.395/22/2019, tema irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo, Lei 7347/85. Interessados, Anderson Luiz Atanes do Amaral, José Américo Franco Peixoto e Henrique Rosa Alves. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo não conhecimento. Não conhecimento e alerto Vossas Excelências que se trata de recurso tirado contra a decisão do Conselho. Houve, na oportunidade, Vossa Excelência, senhor presidente, era o relator, é o caso dos guardas municipais, se poderiam advogar ou não, lá em Praia Grande. Esse sodalício deu provimento, determinando a instauração, inclusive Vossa Excelência também mudou o voto, e no caso eu me transformei em relator, e os dois, o guarda municipal e seu superior hierárquico recorrem. Seria teratológico, e o voto, confesso que foi cópia, a fundamentação é integralmente copiada do voto do eminente conselheiro Eduardo Roberto Del Campo. E o não conhecimento, no caso, é porque já houve uma decisão. É porque eu achei que fosse por conta de serem guardas e não... Não. É por conta da teratologia. Nós mandarmos instaurar inquérito e, ao mesmo tempo, e no caso não há fato novo, o objeto é o mesmo. Sendo assim, é caso de não conhecimento e a decisão é em bloco. E, por fim, nos casos de minha relatoria, patrimônio público, origem Promotoria de Justiça de Vargem Grande Paulista, número MP 14.632.351/2019, tema improbidade administrativa, violação a princípios, nulidade de ato administrativo, Lei 7347/85. Interessados, Wilson Domingues Vieira, André Junqueira Prevato, Cleonice Rosa de Oliveira, Gisele de Fátima dos Santos Chaves, Carlos Roberto Gasparini, Ariadne Alves Batista, Fernanda Aparecida Rodrigues da Silva, Adenise Alves, Diane Alves de Almeida, Miriam Andrade Novaes de Oliveira e Benedito Ramos Cruz Filho. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e a decisão é pelo desprovimento, pela manutenção da investigação. Em seguida, passo aos votos do ilustre conselheiro Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Caso de habitação e urbanismo, a origem é
Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo da Capital, o número do MP é 43.279.324/2019-1, tema circulação, interessados, Luciano Santos do Vale e a averiguar. Objeto da revisão, recurso contra o indeferimento de representação e o voto do ilustre conselheiro é pelo desprovimento. O caso seguinte é de habitação e urbanismo, a Promotoria de Justiça de São José dos Campos, o número é 14.739.6398/2019, tema Poder Público e Obras, Serviços Irregulares. Interessados, Graziele Caroline de Arantes e Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento, conforme consta do BVA. O seguinte voto é Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cubatão, número 43.248.232/2019, tema Improbidade Administrativa, violação de princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Sheila Vicente, Daniele Luisato, Rogério Aparecida Valim, Prefeitura Municipal de Cubatão. Recurso contra o indeferimento de representação e o caso é de desprovimento. O próximo caso, que é o 19/2019, é de PGJ, portanto, nós teremos a leitura no momento oportuno. O seguinte caso é de Patrimônio Público, origem Marília, número MP 47.393.326/2019, tema improbidade, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Benedita Feliciano, objeto, recurso contra indeferimento de representação e o caso é de desprovimento, conforme voto. Em seguida, passo aos votos do conselheiro Hamilton Alonso Júnior, destacando que os dois primeiros, 181/2017, da Promotoria do Consumidor da Capital, e também o segundo, do Consumidor 65/2017, são sigilosos e, conforme entabulado com a presidência, serão votados ao final, sem a transmissão. O caso seguinte é Infância e Juventude, Promotoria de Justiça do Espírito Santo do Pinhal, número 14.258.402/2019, tema Educação, Violência contra Crianças e Adolescentes. Interessados, Diretoria Regional de Ensino de São João da Boa Vista, Rosana Maria Munice Simeonato, Ministério Público do Estado de São Paulo e Departamento Municipal de Educação de Espírito Santo do Pinhal. O recurso contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento, pela manutenção das investigações. O caso seguinte é um caso de habitação e urbanismo, Promotoria de Justiça de Mairink, o número 14.327.50/2018, tema área pública. Interessados, Marcelo Roberto Moreira, Rumo Malha Paulista S.A., Prefeitura Municipal de Mairink. Recurso contra a instauração de inquérito civil. E este caso, parece que o conselheiro pede destaque para a leitura, que é um caso de não conhecimento. Não há necessidade, senhor conselheiro? Não conhecimento. Portanto, entra no bloco, portanto, já que todos leram o voto, então entra no bloco pelo não conhecimento. O voto seguinte é de Patrimônio Público, o tema, a Promotoria de Justiça de Conchas, o número é 14.242.379/2019, o tema é Improbidade Administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Prefeitura Municipal de Anhembi, Rui Ferreira de Souza. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. Na sequência, senhor conselheiro, eu indago se este caso, o 1097, é caso de leitura ou nós podemos fazê-lo em bloco, senhor? Não conhecimento também. Patrimônio Público, Catanduva, número 43.718.097/2019, tema Improbidade Administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Os interessados são Josué Augusto e município de Ibirá. O recurso é contra o indeferimento de representação e o voto é pelo não conhecimento. Passo em seguida aos votos do ilustre conselheiro Júlio César Botelho. O primeiro dele é originário de Vargem Grande Paulista, mas é sigiloso e será lido ao final, quando as transmissões não estiverem ocorrendo. O voto seguinte é consumidor, da Promotoria do Consumidor da Capital. O número MP 14.161.578/2019-1, tema prestação de serviços em geral. Interessados, Luiz Felipe Nasser Carvalho e 99 Tecnologia Limitada. O recurso contra a instauração de inquérito civil e o voto do ilustre conselheiro é pelo desprovimento. Em seguida, tratar-se-ia de um caso de bloco, mas o ilustre conselheiro solicitou destaque para a leitura. É um caso que vem de Cruzeiro. Portanto, nós, ao tempo oportuno, nós ouviremos a leitura do voto do ilustre conselheiro. Para, em seguida,
passarmos aos votos da ilustre conselheira doutora Ana Margarida Machado Junqueira Menedutti. O primeiro é de Meio Ambiente, originário de Ourinhos. O número do inquérito civil é 14.358.570/2019, o tema saneamento, resíduos. Os interessados são Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Ourinhos e Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto da ilustre conselheira pelo desprovimento. Em seguida, Meio Ambiente, origem Ribeirão Pires, número do inquérito civil 14.407.126/2019. O tema é poluição sonora. Os interessados são Carlos Uliana, Nelson Cardoso Bertoldo, Edson Jores, Werner D'Angel e Lúcia de Jesus Almeida Scapinelli. O recurso é também contra a instauração de inquérito civil e o voto também é pelo desprovimento, conforme se verifica do BVA e nos próprios autos. O seguinte é patrimônio público, vem de Santana de Parnaíba. O inquérito civil é 14.11.44.121/2019. O tema irregularidades administrativas, desvio de bens e valores, a lei 7347, ação civil pública. Os interessados... A interessada, a Prefeitura do município de Santana de Parnaíba, e o recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. Em seguida, Promotoria de Justiça Palestina, o tema eleitoral, número 14.370.37/2019, tema irregularidades na prestação de contas. Os interessados, Partido da Mobilização Nacional de Palestina e Juliano Garcia Estorto. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o caso é de conhecimento, mas pelo desprovimento no mérito. Todos os votos da doutora Ana são pelo desprovimento com a continuação das investigações na origem. Em seguida, nós leremos os votos do ilustre conselheiro e agora presidente dos trabalhos, doutor Walter Paulo Sabella. O primeiro deles é Meio Ambiente, do GAEMA, origem, Núcleo Baixada Santista. O número do inquérito civil é 14.703.26/2019, tema é licenciamento ambiental. Interessado, concessionária Ecovias, interessada, né? Concessionária Ecovias do Imigrantes S.A., o recurso é contra a instauração de inquérito civil, o caso é de desprovimento. O seguinte, Meio Ambiente, Promotoria de Bauru, o inquérito civil é 14.715.2988/2019, o tema é poluição sonora, os interessados Ellen Cecília de Júli Ravassi, Arco, Associação Rural do Centro-Oeste Paulista, a Associação Ranieri de Educação e Cultura Limitada e a Agência de Eventos Criativa. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. A Infância e Juventude é o tema do próximo, a Promotoria de Justiça de Dracena, o número do inquérito civil é 14.253.507/2019, o tema é educação, a interessada é a Prefeitura Municipal de Dracena e o recurso é contra a instauração de inquérito civil. O voto do ilustre conselheiro e presidente dessa sessão é pelo desprovimento. O seguinte é patrimônio público e social, Promotoria de Justiça de Presidente Prudente e a origem. O número do inquérito civil é 14.723.157/2019. O tema é improbidade administrativa, prejuízo erário, violação a princípios, artigos 10 e 11, respectivamente, da Lei de Improbidade Administrativa. Os interessados são Michele Piquilida, Jéssica Thalita Galantes, Sudati e Eduardo Alex Cristófaro Moreno. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o caso é de desprovimento. Para em seguida lermos um caso que vem de Jundiaí, patrimônio público, o inquérito civil é 14.600 e... Desculpem, esse voto é do doutor Eduardo Roberto de Alcântara del Campo, não é de Vossa Excelência, desculpem, eu me equivoquei aqui, mas o caso do doutor Eduardo é um só, que eu acabei de ler, Jundiaí, 14.670.3426, 2019. A improbidade administrativa é o tema, violação aos princípios, artigo 11. Os interessados, Tiago Duarte Souza, César Juarez Carling e Carlos Itoshi Ozahata. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. O caso seguinte foi votado em sessão aberta, com sucessivas sustentações orais e, por derradeiro, nós passaremos ao único voto do conselheiro José Roberto Rochel de Oliveira. Pergunto, indago a Vossa Excelência se o primeiro é de provimento e parece que Vossa Excelência, sendo de provimento, como é de praxe, ele será lido. Correto? Eu não deveria antecipar, mas já o faço, embora, né? O caso, portanto, que encerra a votação em bloco de
pleno é Habitação e Urbanismo, vem de Juquiá, o número é 43.318.63/2019-1. O tema é Poder Público e Obras, Serviços Irregulares. O interessado é Márcio Duílio Pinto Ferreira, o recurso é contra o indeferimento de representação e o voto do ilustre conselheiro é pelo desprovimento. Com isso, senhor presidente, eu encerro a leitura de todos os casos de bloco e alerto que não só são os casos de instauração, recurso contra instauração de inquérito civil, mas a praxe passou a ser recentemente também os casos de recurso contra o indeferimento de representação. Quando não há polêmica ou não há destaque, nós fazemos em bloco para otimizar os trabalhos. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado. Senhores conselheiros desejam destacar algum dos procedimentos anunciados? E o nobre secretário, eu tenho um de turma, viu? Mas aí é depois, na sequência, né, doutor Rossini? Sim. Então... Muito bem. Estão de acordo todos com os votos de relatoria conhecidos do plenário? Muito bem. Em prosseguimento, vamos então à apresentação de votos de relatoria dos procedimentos não incluídos na pauta de bloco, e eu peço ajuda do senhor secretário. O primeiro deles, a meu juízo, é o número 19/2019 do conselheiro Pedro de Jesus Giuliotti. É isto? Muito bem. Caso de leitura, sim. Está certinho, excelência. Oriundo, nosso juiz. Oriundo da Procuradoria-Geral, é um tema de improbidade, tem como interessado Ademar Nunes de Oliveira e também governador do Estado de São Paulo. Cuida-se de indeferimento de representação. Com a palavra, o nobre conselheiro. Procedimento, senhor presidente. Procedimento instaurado ante o recebimento de representação realizada por Ademar Nunes de Oliveira. Notícia de que João Dória, governador de São Paulo, pretende prorrogar concessões de estradas estaduais e, para isso, estaria realizando vencimento antecipado dos contratos em vigor. Procedimento no qual não foram realizadas diligências preliminares, visto que é ausente indício mínimo da prática de irregularidade a justificar início de investigação. Como muito bem salientado no indeferimento da representação, da descrição dos fatos não extrai qualquer irregularidade ou ilicitude. Descrição genérica em que não se apontou em quais contratos e de quais rodovias a suposta antecipação de vencimento ocorreria para fins de prorrogação do contrato de concessão. Ademais, não há qualquer elemento inicial de prova, havendo somente meras conjecturas. Portanto, não se vislumbra, no caso concreto, indícios da prática de ato de improbidade administrativa. Nesses moldes, razão assiste ao iminente voto prolatado nos autos pela digna Procuradoria-Geral de Justiça, que analisou a representação, nada se podendo acrescentar. Representante que, devidamente notificado, deixou de oferecer recurso. Indeferimento mantido por seus próprios e bem lançados fundamentos do voto da digna Procuradoria-Geral de Justiça. É assim que eu voto, senhor presidente. Todos de acordo? Sim. O caso é de indeferimento... Indeferimento de representação. Homologação do indeferimento de representação. Perfeito. Acolhido o voto de relatoria, prosseguimos. Conselheiro Júlio Botelho vai apresentar o voto proferido no PT 464 de 2018, oriundo de Cruzeiro, pertencente à área do patrimônio público, com o tema de improbidade, tendo por interessado o município. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Com a palavra, o nobre conselheiro. Eu só pedi destaque, neste caso, porque envolve um tema meio espinhoso. Se trata de um inquérito civil instaurado contra a Prefeitura de Cruzeiro, e a discussão aqui diz respeito à possibilidade ou não da Guarda Civil de Cruzeiro andar armada. O promotor de justiça instaurou o inquérito até com base numa orientação do próprio delegado seccional, porque a prefeitura deveria ter firmado um convênio com a Polícia Federal.
O caso é muito curioso, eu estou só dando um briefing do que se trata. Então, o que acontece? O Tribunal de Justiça deu um acórdão, um acórdão em um habeas corpus, dando salvo-conduto aos guardas municipais para que eles pudessem andar armados. Por que isso? Porque a legislação fala que poderiam andar armado a guarda municipal nos municípios com mais de 50 mil e com menos de 500 mil habitantes. Então, o tribunal entendeu que é meio ilegal tratar diferentemente os municípios em razão do número da população. Então, estendeu isso a todos. Só que o tribunal fez uma ressalva, dizendo, olha, podem andar armados, portanto, eles têm o salvo-conduto, eles não podem ser importunados, vírgula, cumpridos os demais requisitos. Quais são os demais requisitos? Ter convênio da Prefeitura com a Polícia Federal. E a Prefeitura não tem esse convênio. Então, o que eles querem, por meio do inquérito civil, é impedir que o promotor avalie ou investigue quais as circunstâncias por que está faltando tal convênio. Perguntada lá em Brasília, a Polícia Federal esclareceu que não tem. Eles fizeram um pedido 2 vezes para que houvesse o convênio, mas eles não entregaram a documentação. Então, o problema é esse. Não há legalidade, porque os demais requisitos previstos no acórdão não está cumprido. Então, eu só trouxe o caso para o pleno, porque é rumoroso, né? É sobre a autorização, porque eles tentam puxar a discussão para a falta de segurança pública, de que a guarda pode auxiliar e de que vai impedir o trabalho, coisa e tal, mas não é essa a discussão. A discussão é o cumprimento dos requisitos legais. Todos os demais municípios cuja guarda tem autorização para andar armada, ela cumpre os demais requisitos, dentre os quais a questão do convênio. Então, eu vou ler só a ementa para que fique esclarecido a todos, porque eu achei importante que nós compreendêssemos o conteúdo aqui. Improbidade administrativa, recurso contra a instauração de inquérito civil em face da Prefeitura Municipal de Cruzeiro, que estaria sendo omissa, mesmo diante de recomendação expedida pela promotoria local, alertando para a situação jurídica existente que vedaria o porte de arma corporativa por integrantes da Guarda Municipal de Cruzeiro. Aqui só um parênteses, o próprio promotor ressalva que ele não há nenhum impedimento que, pessoalmente, particularmente, cada guarda tenha o seu porte de arma. A questão é o porte de arma registrada em norma da corporação. Existência de decisão judicial que autoriza o porte de arma particular e corporativa, inclusive para os municípios com menos de 500 mil habitantes, pelos guardas municipais, desde que cumpridas as exigências legais previstas no artigo 6º, parágrafo 3º do Estatuto do Desarmamento e artigo 40 e seguintes do Decreto 5213 de 2004, diga-se passagem, decreto esse que já foi revogado. Legislação que exige, na hipótese, existência de convênio da Prefeitura Municipal com a Polícia Federal, a realização de treinamento técnico, teste de capacitação psicológica periódico, entre outros requisitos, inexistência de convênio com a Polícia Federal e ausência de comprovação dos demais requisitos legais, justa causa para o prosseguimento das investigações, conhecimento do recurso com desprovimento. Então, peço até desculpas de ter trazido, mas eu quis dividir com os senhores essa decisão, porque é algo que pode dar alguma repercussão. Não, se eu posso fazer um acréscimo, aderindo, que, como nós sabemos, o princípio da legalidade na administração pública é diferente do princípio da legalidade para a vida civil. O princípio da legalidade na vida civil pode fazer tudo desde que a lei não proíba. Na administração só pode fazer o que a lei autoriza. E nesse caso tem que fazer dentro dos modos que a lei autoriza. O que eles querem, na verdade, é um salvo-conduto para portar sem cumprir as exigências legais. E isso, evidentemente, não cabe. Mesmo porque o promotor está com a razão e manifestação. Além da questão objetiva, deve ter uma explicação, porque a Polícia Federal provavelmente vai analisar requisitos para o porte. Né? Não é, muito bem lembrado, não é só o convênio, eles também analisam a capacidade psicológica do guarda. Então, tudo isso no convênio, né? Se passou ou não passou pelo curso, então distribuir
indistintamente armas a pessoas que não estejam devidamente capacitadas comprar um problema maior. Então, derruba até o argumento da segurança pública. Até porque dar-se uma arma a alguém cuja situação psicológica não foi avaliada não é algo consentâneo com a segurança pública. Exato. Não é algo consentâneo com a segurança. Muito bem, acompanho o excelente voto do conselheiro Júlio Botelho. Para fins de registro, senhor presidente, desculpa interrompê-lo, é pelo recurso desprovido. Desprovido. Muito obrigado. Eu só tenho, então, mais um que é sigiloso, então, que depois. Pela ordem da pauta, agora o conselheiro Rochel tem voto a apresentar no procedimento 6.014 de 2019. É um tema de serviços públicos na área do consumidor. São interessados Ednilson Pereira, Viação Leme, Viação Jundiaiense e Auto Ônibus Três Irmãos. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Senhor presidente, só um registro aqui. Aqui é um caso peculiar, promotor de Jundiaí, local de onde nós recebemos vários procedimentos com recursos variados. E, nesse caso específico, o próprio promotor de justiça que instaurou o inquérito civil, ele, após algumas diligências, ele concorda com os recursos interpostos diante e destaca o excesso de representações feitas por essa pessoa que manuseou esta inicial. Né? Então, eu vou ler a ementa e fico à disposição. Os autos trazem recursos apresentados contra a instauração de inquérito civil para apurar eventuais irregularidades na prestação de serviços pelas empresas de transporte coletivo, Viação Leme, Viação Jundiaiense e Auto Ônibus Três Irmãos, no município de Jundiaí. Argumentos dos recorrentes, endossados pelo próprio promotor de justiça, com destaque para o excesso de representações ofertadas pelo mesmo autor, muitas já indeferidas e outras arquivadas com posterior homologação deste Conselho. Provimento dos recursos com anuência do representante do parquê. Só um esclarecimento, senhor presidente. O promotor que instaura é o mesmo que arquiva? É o mesmo. É o mesmo? É o Fabiano Pavancevariano. Eu não entendi porque ele instaurou. Ele fez uma justificativa aqui que eu até separei. Me permitam, vou ler uma parte só. É certo que, apesar da evidenciada generalidade e ausência de base fática para as acusações, foi necessária a instauração do presente inquérito civil para que, em sede recursal, o egrégio Conselho Superior do Ministério Público pudesse ter um panorama daquilo que a Promotoria de Justiça de Jundiaí tem vivenciado nos últimos anos, em termos de desperdício de tempo e dinheiro público, em virtude das reiteradas representações manejadas por Ednilson Aparecido Pereira. Adequado aqui seria indeferir a representação, como de sorte ele fez em outras, em situações anteriores. Mas o fato é que foi instaurado, houve os recursos, ele concorda, então não vejo um prejuízo maior, né? Fica só o registro aí que eu não sei se ele nos assiste ou não, mas neste momento, mas de qualquer maneira, em situações futuras, é o caso de indeferir e pronto, né? Eu queria só falar uma coisa rápida. Nós que saímos em campanha pelo Estado, nós nos pautamos, me lembro como um compromisso de campanha, de dar grande valor à palavra do promotor de justiça, né? Só em casos absolutamente teratológicos e excepcionais é que isso tem sido uma praxe aqui nesse Conselho. É muito constante que nós
validemos a capacidade de investigar e a iniciativa de investigar, e hoje, mais do que nunca, na sustentação oral ficou claro isso. Mas nós também temos que dar crédito para aquele promotor que revê a sua decisão de instaurar e se sensibiliza com os argumentos e toma essa iniciativa. Seria mais fácil indeferir, mas ele mudou de opinião e é bom que nós estejamos vendo promotores que se convencem dos argumentos, porque, enfim, reforça o poder e a autoridade que o Ministério Público tem na comunidade. Então, eu novo voto e vou aderir a ele. Obrigado. Uma observação, nosso sistema interno, antes da publicação dos votos, até para quem nos assiste entender, nós examinamos com antecedências, assim que é colocado no BVA interno, os votos. E eu lendo esse voto ontem, eu usei o meu contato por WhatsApp com o conselheiro Rochel, falei, colega Rochel, eu estou precisando entender esse voto aqui, porque o colega instaura e aí, diante dos recursos, ele mesmo concorda que não era caso de instaurar. E eu fiquei mas eu concordo também com Vossa Excelência que ele pode, ao conhecer os argumentos, ele pode mudar. Inclusive tem o despacho de manutenção. De retratação. Ou não. Quer dizer, ou ele vai manter, ou ele pode chegar e falar não. E eu acho que aí fica a curiosidade, que até veio à minha cabeça. Se ele se retrata no despacho de manutenção do ato impugnado, ele tem que fazer subir? Ele tem que fazer subir? Eu fiquei na dúvida. O promotor ao receber os recursos e olhar e falar, não, realmente aqui os argumentos me fazem mudar de ideia. E não vou mais despachar no sentido da manutenção do ato impugnado. E sim me retrato. Mesmo assim, precisa subir? Acho que nem precisaria subir. Mas é que se nós fizermos um paralelo com o arquivamento, ele precisa de contrure. Precisa de controle, é verdade. É verdade, vai precisar de controle. Aí já é quase que um arquivamento agora. Curioso, fez até eu manter um contato com o conselheiro Rochel a respeito. O próprio indeferimento teria que ter controle. Não adianta. Doutor Rochel, mostra que o Ministério Público ele tem, isso que se espera do órgão do Ministério Público da Ponta, essa sensibilidade para entender a dinâmica e a dimensão local e tomar a melhor decisão. E mostra também o que nós falamos hoje de manhã aqui. Nós temos o controle de cada decisão. Perfeito. Deixa eu ver. A decisão do colega de primeiro instaurar ia ser reexaminada. Quando ele lê e se convence do contrário, está sendo reexaminada. Quer dizer, nós temos... poucas instituições têm tanto controle do que é decidido, o que é feito como a nossa. E, senhor presidente, uma última ressalva que eu gostaria de fazer. O doutor Fabiano é um promotor bastante diligente e eu tive a oportunidade de examinar a pasta dele quando eu estava na corregedoria há 14 anos atrás. Então, e agora nós temos recebido vários recursos aqui de Jundiaí, né? É uma pessoa muito interessada, um profissional muito dedicado. Só esse registro. Muito bem, todos acompanhamos o ilustre relator, certo? Cumprida esta parte dos nossos trabalhos, passamos agora a apreciar procedimentos de natureza sigilosa, o que implica na cessação das transmissões e continuidade das gravações. Excelência, pela ordem, eu peço que nós possamos formalizar os votos de turma, já que depois nós não mais transmitiremos. E é uma formalidade, mas absolutamente necessária. Só tem um destaque dos votos de turma, que é do Dr. Júlio, mas é sigiloso. Portanto, entra no bloco. Nós teremos 4 casos sigilosos, 2 do conselheiro Hamilton e 2 do conselheiro Júlio. 1 de turma. Se Vossa Excelência entender por bem subi-lo para o pleno, porque aí todos votamos. Mas deve-se constar do voto. E aí daí nós regularizamos na secretaria. Tá bom? Obrigado. À vontade, Excelência. Acho melhor.